Então, meu povo, esse é o Unit Game Services. Como vocês podem ver, você pode começar gratuitamente, pelo que eu li, você não precisa nem do cartão de crédito. E a gente vai estar analisando aqui os preços e o que você pode fazer de forma gratuita, tá? O tier gratuito vai possibilitar você testar muito bem, tá? Então aqui tem o Free e tem o Pay As You Go. O que é Pay As You Go, para quem não sabe? Conforme você vai utilizando, você vai pagando. Então quanto mais você usa, mais você paga. Mas a gente tem digamos, um limite free, ele é resetado todo mês. Pronto, chegamos ao nosso querido multiplayer. E aqui tem o Relay, que é o que eu falei para vocês. Tem também o Distributed Authority, Lobby, Friends, Multiplayer Hosting. Tem outras funcionalidades aqui, tá vendo? Então, Multiplayer Hosting é o que a gente fez lá no servidor dedicado. Aqui você paga por hora, tá vendo? Tá? Mas aqui o objetivo dela não é usar o Multiplayer Hosting, mas é usar o Relay. O Relay é mais barato, of course. Então aqui no Relay a gente paga pelo CCU, Concurrent Users, tá? Que são usuários concorrentes. E são aproximadamente aqui ele fala 2.160.000 minutos de conectividade. Depois a gente paga por 0,16 por CCU, que são 43.200 minutos de conectividade. E a gente paga pela banda também. Então a gente paga 3 GB por CCU gratuitamente, até o máximo de 150 GB por mês. E depois a gente paga 0,09 por gigabytes nos Estados Unidos ou na Europa e depois 16 na Ásia ou Austrália. Ok? Infelizmente não tem no Brasil, pelo visto, mas tem nessas regiões aqui: Estados Unidos, Europa, Ásia e Austrália. Vocês podem estar usando um relay como, digamos, alternativa. Então, digamos que a Steam está off, não está funcionando. Aí ele vai lá e usa o relay da Unity, para não ficar sem jogo. Mas assim, sinceramente, tenha muito cuidado, escolha o relay se realmente faz sentido para o seu caso, tá? Por isso que eu estou mostrando aqui, porque tem casos que realmente faz sentido. Não tem como você não usar o relay. Faça muito bem suas contas para entender o quanto você vai gastar e o quanto você vai ganhar com isso, né? Porque você não pode ficar no negativo por causa do jogo. O que é que você precisa? Você precisa da Unity ID no seu account Unity, você precisa criar um account Cloud e você precisa também criar um projeto no Unity Cloud. Eu já tenho o meu account aqui, como vocês podem ver, eu estou logado. Não precisa ser o Unity Plan, pode ser o Free normal mesmo. Então, pessoal, você precisa conectar o jogo de vocês, o projeto, com o serviço da Unity. Então, se você vier aqui em Windows, serviços, na verdade, General Settings, vocês vão ver aqui, ó, Services, aqui na esquerda. Vocês vão escolher a organização de vocês e vocês vão escolher um projeto ou criar um novo. E vou criar um novo projeto e linkar esse projeto. Ok, ele já criou o nome, ele pegou o nome do meu projeto, o YouTube Multiplayer, a minha organização e pronto. Aqui, se for para criança, você tem que falar que sim ou não. E você pode clicar aqui em Dashboard para abrir a dashboard do seu projeto. Você tem que fazer login. Então, uma vez que a gente está dentro do nosso no nosso dashboard, a gente vai vir aqui em serviços e a gente vai vir em a gente vai procurar aqui Relay inicial, Get Started. Aqui ele está falando para linkar o projeto com a sua Unity, a gente já fez isso, então a gente vai para frente. E aqui ele fala para você baixar o pacote, então ele fala para a gente ir em Windows, Package Manager, e pesquisar por Multiplayer Services Package dentro do Unity Registry. Então a gente vai vir em Windows, Package Manager, dentro do Unity Registry, para pesquisar Multiplayer Services e instalar. Né? A gente instalou ele, Next, clica em Finish. Então agora ele fala que foi configurado e... Então galera, uma vez que a gente instalou tudo e conectou tudo e está tudo certinho, a gente vai vir aqui no nosso Network Manager de novo e a gente vai ter que tirar o Steam. Vamos não esquecer dessa vez de colocar aqui o nosso componente. Bom. E agora, o que a gente vai fazer é mudar Unity Transport para Relay Unity Transport. A minha versão é 2.2.0. Essa versão está com um pequeno bug, que eu vou mostrar para vocês. Mas toda vez que eu tentava compilar, ele aparecia um erro, e quando eu clicava no erro, ele abria esse Multiplayer Session aqui. O que foi que eu fiz? Ele antes era assim, ó. Ele era assim, só que essa parte de código aqui, ela funciona somente no editor. Aí eu adicionei uma diretiva aqui, para tirar essa função, já que ela só é usada aqui no Unity Editor e não tem nenhum outro referimento. Então, feito isso, corrigi meu problema e funciona o build. Tá? Deve ser um erro dessa versão, não sei se está corrigido já,
mas aparentemente não, porque eu baixei a última versão. Então, se para você tá dando esse erro, provavelmente é esse fix, né? Temporário, porque se você baixar de novo o pacote, ele vai voltar ao erro. Ok? Outra coisa que eu fiz aqui, como o Relay da Unity ele funciona com código, sabe aquele jogo que você entra, aí gera um código e o seu amiguinho tem que inserir o mesmo código para entrar no jogo? Então, a mesma coisa. Só que eu botei para printar o código no console, para quem é host, e um input field para o cara que vai dar join colocar o código. Porque eu fui preguiçoso, mas eu podia simplesmente pegar aquele código e mandar para a UI, e a UI ia mostrar na tela para o jogador. E o jogador ia ter que falar esse código para o seu amigo. Network Manager a gente tem que fazer aqui uma pequena mudança, lembrando que a gente tem que ativar o Unity Transport com o Relay Unity Transport aqui. Esse aqui a gente pode estar deixando do jeito que está. E lembre de ativar o Face Punch. Primeiro eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui na UI. Eu adicionei simplesmente um input field do TM Pro. E aqui embaixo, no botão de Join, antes da Join, eu vou passar o Join Code. Então eu pego o Join Code Text e passo como parâmetro. Provavelmente se vocês fizerem isso agora vai dar erro porque o Create Client ainda não recebe esse Join Code. Mas deixa lá com erro que já a gente resolve. Agora a gente vai para o Game Manager. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor. Ok? Esse aqui é a parte de código que mudou. Agora aqui, no Game Manager, aqui eu criei duas variáveis. Initialize Steam e Initialize Relay UGS. Assim eu consigo ficar mudando entre Steam e Unity Game Services. É o jeito melhor de fazer isso? Não, é o jeito mais preguiçoso, mas é pro vídeo de hoje, tá? Então não repitam isso em casa. Eu só fiz porque para deixar o código para vocês testarem Steam e Relay como vocês quiserem, como vocês preferirem, só mudar algumas coisinhas no código, tá? O que eu fiz foi lá no Steam Manager. Aqui eu botei um if, se o meu Game Manager não inicializa Steam, então destroy Game Object, return. E depois, aqui no Create Client, eu fiz um if também, um if else if. Então se Steam faz o negócio do Steam, como antes, né? Antes eu tinha esse pedaço de código, adicionei esse if com o código do Steam dentro. Se não, a gente vai criar um novo método que a gente vai criar agora, chamado Start Client with Relay. Tá? Você pode copiar isso aqui agora, mas depois a gente vai criar, vai dar erro, mas depois a gente vai criar e vai deixar de dar erro. Tá? Depois eu vou explicar esses parâmetros aqui também. Mesma coisa a gente vai fazer no Create Host. Então o Create Host, então isso aqui vocês podem ignorar. Create Host tem um if, initialize Steam, com o mesmo código de antes. E temos também outro else if, com initialize Relay, UGS. UGS é Unity Game Services, tá? Para quem está se perguntando o que é UGS, é Unity Game Services. E aqui eu botei para ele fazer um Start Host with Relay, passando esses parâmetros que eu vou explicar mais para frente. E ele vai retornar um Join Code, o Join Code que eu falei antes. Aqui eu mandei ele debugar e criar um log, mas é um jeito preguiçoso. Eu poderia colocar isso em algum lugar, pegar na UI Network Manager, mostrar na tela, blá blá blá. Mas aqui vocês podem estar copiando esse código aqui dentro do Create Host. Esse pedaço aqui já existe. Você só tem que encapsular ele dentro desse if. Tá? Não sei o que foi que eu fiz, mas tem umas coisas novas aqui na gente que eu não conheço muito bem ainda. Então, por exemplo, quando eu cliquei aqui em Manager, eu cliquei em Customize. Eu tava testando um negócio. Pelo visto, esse Customize não é para ser clicado. Ele faz alguma coisa que eu ainda não entendi. Então, se você por acaso clicou em Customize, clica depois em Remover, que ele deve voltar para a versão normal dele, tá? E agora ele tá funcionando aqui também, tá vendo? Então vamos para o nosso código. Primeira coisa, a gente vai fazer um public método assíncrono, porque ele tem uma wait ali dentro, né? Então a gente vai esperar algo ser feito antes de continuar. Um task que retorna um string, essa string vai ser o join code no final. E o nome, Start Host with Relay, então a gente vai começar pelo host. A gente não tem como criar um server. Relay normalmente não se faz com server, se faz com host. É uma pessoa que hosteia, mas usa um Relay Server para fazer a comunicação entre os jogadores. O Max Connections e um Connection Type. Esse Connection Type pode ser 3 aqui, que pode estar listado aqui na minha tela. Eles podem ser UDP, WSS e DTLSS. Talvez eu falei errado, mas enfim. UDP é o mais comum. É o UDP TCP, né? Aquele padrão protocolo normal. O WSS
é do web. Normalmente você usa ele quando você quer fazer um jogo no WebGL. Mas também funciona em outros casos. Mas é comum usar isso no WebGL. E o outro, que eu nunca sei o nome da sigla exatamente, mas é DTSS, é uma coisa assim. É tipo o EDP, só que com encriptação. Então ele é um pouco mais seguro. Então, caso você esteja fazendo um jogo aí competitivo com dados sensíveis, talvez seja interessante você estar fazendo esse tipo de conexão. Mas depende muito do que você quer fazer. Aí aqui a gente tem então o código. O que é que a gente faz? A gente primeiro precisa inicializar. Assim como a gente inicializou com o Steam, lembra? Na verdade a gente vai fazer algo muito parecido com o Steam, porque o conceito é muito parecido. Então a gente vai chamar Unity Services e vai inicializar elas. Na Unity Services a gente precisa de autenticação, assim como a Steam também, a gente precisa de alguém autenticado para usar a Steam STK. Aqui no caso a gente pode fazer uma autenticação anônima. Então a gente vai verificar se o cara não está autenticado, autentica anonimamente. Então sign in anonymous async. Então aqui ele vai se autenticar de maneira anônima. Depois a gente tem que, digamos que, alocar uma instância para o relay, digamos, criar uma sessão, como se fosse criar uma sessão. Não criar uma sessão porque tem um conceito de sessão também no Unity Game Service, mas não é o caso, tá? Aqui a gente só está alocando, digamos, uma instância, um algo que vai conectar esses jogadores. Passando um Max Connections, então se a gente passar 4, só pode se conectar 4 pessoas nessa alocação, tá? Depois a gente vai acessar o nosso Unity Transport e vai setar o server data do relay. Então a gente vai chamar esse allocation tools, que é algo da Unity, tá vendo? Que vai nos ajudar a criar esse server data. Então a gente vai transformar o allocation, que a gente criou antes, com o connection type, vai juntar essas informações e vai criar esse server data, o nosso relay. Serve para que o relay entenda que tem gente querendo se conectar entre elas e também como se fosse subir um pequeno servidor, muito entre aspas, que vai conseguir conectar esses jogadores. Se é necessário, senão ele não consegue funcionar. E depois a gente precisa, quando isso foi feito, o servidor do relay está online, digamos assim. Agora a gente precisa criar um join code, a gente precisa criar um código que representa essa alocação, esse servidor dentro do relay, onde a gente pode acessar. Então a gente vai passar allocation.allocationID para ele identificar qual é a alocação que ele quer o join code e vai retornar esse join code para essa variável. Depois a gente precisa sempre começar o start host, senão o NGL não funciona. E depois, se isso aqui for true, ou seja, deu bom, conseguiu começar o host, então a gente retorna um join code. Se não, a gente retorna nulo, quer dizer que não conseguiu. Aí depois a gente tem o start client with relay, que na verdade seria tipo um join client, né? Seria um join session, um join lobby, alguma coisa assim. Aqui a gente vai passar o join code como parâmetro. No caso da Steam, a gente não precisava porque a gente se conectava diretamente usando o Steam ID da pessoa, o lobby, ou né, que tinha a lista de lobby, então a gente podia, né, se conectar com direito, apesar de que a gente não configurou para ele fazer o join automático com direito. Mas enfim, aqui tem um join code, né, e o connection type sempre. Aqui a gente vai então inicializar da mesma forma, vai verificar se ele está conectado, se não tiver ele vai fazer autenticação anônima. Por que tem que fazer? Não é que ele vai rodar 2 vezes esse código. Esse aqui é para quem é host. Esse aqui é para quem é client. Então, são máquinas diferentes, são jogadores diferentes. Cada um tem que autenticar a si mesmo. Se vocês usarem a autenticação da Unity, vocês têm que também ativar o Notification Push. Isso você pode ler na documentação. Eu acho difícil alguém usar essa autenticação da Unity. Eu nunca vi ninguém usar, mas enfim. Se vocês estiverem usando, vocês têm que usar esse Notification Push também. Dar join um allocation usando o join code. Então, com esse código, a gente vai identificar a locação que a gente quer entrar, esse servidor que a gente quer entrar, esse relay, né? E vai retornar um allocation join allocation. Com esse join allocation, a gente consegue criar esse server data de novo e conectar isso com o nosso Unity Transport. Feito isso, então a gente tem o nosso join code, que a gente pode estar retornando. Não, desculpa, a gente não vai retornar o join code porque a gente está entrando no join code, já tem ele. A gente vai verificar se ele é nulo ou vazio e se ele conseguiu startar o cliente. Porque se aqui tiver nulo ou vazio, tá errado. Se não começar o cliente, também tá errado, porque ele não conseguiu se conectar com o NGO. Agora vamos testar isso, né? Eu vou na Unity aqui, o meu jogo já está buildado, eu vou startar aqui e vou startar também aqui na minha mesma máquina, não tem problema. Eu sei que vocês confiam em mim, eu sei que vocês não acham que eu estou mentindo aqui, que eu estou enganando vocês, mas vocês vão ver que não tem como enganar, por quê? Porque quando eu clicar em host aqui, ele vai se conectar com o Unity Game Services.
ele gerou um código aqui. Esse código não sou eu que estou gerando, não tem nenhum canto do código que está gerando esse código. Então esse código foi gerado pelo Unity Service Game, pelo Unity Game Services. Eu vou pegar esse código, Ctrl C, e vou dar join aqui, ó. Vou colocar aqui, join. Pronto. Ele se conectou e ele percebeu aqui, ó, loaded the menu scene on client 1. Então ele já está usando o Unity Game Services. Então ele já está se conectando a esse servidor. Eu só vou dar start aqui e pronto. Me conectei. Deixa eu mexer o outro boneco aqui. Também vou mostrar talvez no dashboard o que está acontecendo lá. Aqui, ó, só para dizer que, né, outro sinal, né, de que está funcionando de fato é que na minha dashboard eu estou vendo aqui que tá sendo recebido dados, né? Eu estou recebendo aqui number of hosted location, então eu já aloquei 4 vezes. Tem aqui o tempo e quantas vezes eu aloquei. Aqui tem quantos bytes foram enviados do relay. E aqui tem a banda consumida, né? A banda larga. Então já foram consumidos 400 KB. Então aqui você pode até ver o quanto seu jogo está gastando e digamos o quanto você, né, no futuro com players você pode estar vendo quanto vai gastar. Aqui ele faz até por região, né? Ele aloca um espaço dependendo de onde o jogador está. Então isso é bom também, isso é legal. Eu tenho produção aqui, né? Eu deveria estar em development, mas tudo bem. Então você pode estar vendo aqui que tem dados sendo enviados, tem alocações e tal, tudo mais. E tá achando até muito dado enviado para tão pouca coisa. Então talvez seja interessante também entender o porquê que está sendo alocado tanto. Talvez dá pra gente melhorar isso. Isso é até uma boa forma, né, de analisar a performance. Claro que tem tools dentro da própria Unity que ajuda isso. Mas de analisar, tipo, por que eu estou gastando tanta banda? Será que eu estou criando RPCs muito pesados? Será que as informações enviadas entre os jogadores estão muito pesadas? Como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso reduzir esse dado, né? Se você manda uma string gigantesca, essa string tem que ir pela internet. Tem que ir então no relay server e do relay server ser enviado para o jogador. Então, se você está enviando uma string de 20 KB, toda vez que você envia essa string de 20 KB, você está consumindo 20 KB na rede. 20 não, né? 40, porque 40 para ir, 40 para voltar. Então, é bom também pensar nisso, porque no multiplayer você tem que pensar na performance, né? Então, acho que a gente for aqui em Window, Package Management, Manager. Aqui, Multiplayer Tools. Eu acho que aqui tem o Profiler, que uma vez instalado aqui, a gente pode vir em Window, Analysis, e aqui temos Profiler. E aqui agora deve aparecer, teoricamente, NGO Messages, tá vendo? Então vamos testar ele. Talvez porque não tem nenhum outro jogador. Aqui teve um pico, tá? Então a gente pode, por exemplo, parar o jogo e tentar entender. Então a gente pode dar play, fazer uns negócios aqui, dar stop, e aqui a gente consegue ver, né, o que está acontecendo, quantos bytes estão sendo enviados. Aqui foram enviados 28 bytes, aqui foram enviados 2 bytes. Então aqui tem todo mundo aqui para explorar com o Profiler. Não é simples, mas também não é impossível. E aqui a gente pode acabar tentando entender o que está sendo gasto, né, para tentar otimizar o jogo. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Espero que vocês tenham conseguido me acompanhar. A gente se vê na próxima. Valeu!